Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. Na era do conhecimento, da inteligência artificial e da computação quântica, a formação de profissionais de tecnologia tornou-se prioridade nacional. O Brasil vem perdendo a batalha da educação básica de qualidade há muitos anos. Os exames internacionais que oferem a qualidade do aprendizado, como o PISA, retratam um país onde os jovens do ensino médio não aprenderam o conteúdo adequado do ano série e tampouco desenvolveram o pensamento crítico necessário para a resolução de problemas. Enquanto os governos fracassam de maneira retumbante em promover a educação básica de qualidade, o Brasil vem criando ilhas de excelência de conhecimento, como é o caso do Instituto de Matemática Aplicada, no Rio de Janeiro, o INPA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos, e agora o INTELLI, o Instituto de Tecnologia e Liderança, aqui em São Paulo. O INTELLI nasceu com a missão de se tornar o melhor instituto de tecnologia da América Latina e formar uma nova geração de líderes que vão transformar o Brasil por meio da tecnologia. E para conversar sobre o INTELLI, eu recebo Roberto Salluti, fundador do Instituto e presidente do BTG Pactual, uma das maiores instituições financeiras do país. Salluti, muito bem-vindo à Entrevista com o Dávila. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Salluti, vamos começar por essa missão maravilhosa, preparar uma nova geração de líderes que tenham conhecimento tecnológico para essa grande revolução do conhecimento. A primeira pergunta é: como o INTELLI está conseguindo fazer uma seleção tão apurada, refinada desses jovens talentosos, no momento que nós temos esse grande problema no ensino médio brasileiro de uma grande evasão escolar? Vocês estão conseguindo peneirar e tirar o melhor do que sai desse ensino médio? Olha, felizmente, Felipe, a qualidade dos alunos não tem sido a nossa limitação. Acho que está muito comprovado que no Brasil a oportunidade pode ser mal distribuída, mas o talento é bem distribuído. E a gente fez um processo seletivo muito abrangente, porque se a nossa meta é ser uma das melhores faculdades do mundo, é uma das melhores da América Latina, a gente pode ter um campus magnífico, professores fantásticos, mas isso não será possível sem os melhores alunos. Então a atração dos melhores alunos é chave. Então, acho que a gente fez uma coisa que nunca tinha sido feita no Brasil. Porque, como você falou, você citou aqui duas instituições maravilhosas, o INPA e o ITA, são duas instituições públicas que não cobram mensalidade. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, porém que cobramos mensalidade. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um processo bem diferenciado, que envolve uma primeira fase, que é uma prova de lógica e matemática. Se você quer ser engenheiro, o que importa é lógica de matemática. Se você teve dinheiro para pagar um bom cursinho, para revisar história, para revisar literatura, você talvez passaria num vestibular completo. Agora, no nosso caso, o que importa é lógica e matemática, isso é eliminatório. Depois disso, a gente pede para os candidatos fazerem redações, onde a gente quer conhecer ele como pessoa. E aqui a gente quer medir distância percorrida. Quais são as oportunidades que você teve, como você as aproveitou, como você demonstrou resiliência, intensidade, dedicação, comprometimento para seguir crescendo. O que você fez de atividades extracurriculares, Olimpíadas estudantis? E aí ele recebe também uma avaliação disso. E finalmente temos uma terceira etapa, que é uma dinâmica de grupo, é um trabalho em grupo, onde a gente faz uma avaliação de comunicação, colaboração e pensamento crítico. E depois a gente vai explicar depois que como o INTELLI é feito com ensino baseado em projetos em grupo, isso é muito importante. Feito isso, tem-se um ranking dos candidatos. E aí que eu acho que vem algo que nos orgulha muito e que deixa que a gente realmente consiga atrair os melhores talentos. Quem aí não pode pagar a mensalidade do INTELLI, ele recebe uma bolsa que é muito, muito competitiva. Se necessário, a bolsa de estudos do aluno pode incluir mensalidade, moradia, transporte, alimentação, computador e inglês. E com isso, é o que você falou, a gente está peneirando, a gente está, na última classe, tiver em torno de 200 alunos. A gente tem capacidade para ter 240 alunos por ano, então perto de 1.960 alunos quando a gente estiver com capacidade máxima.
o Brasil tem muito mais que 1.000 alunos talentosos. A gente precisa realmente achá-los e criar condições para que eles possam frequentar o Intel. Ou seja, apesar da excelência, não existe barreira pela questão do pagamento da mensalidade. Qualquer um que tenha talento, passou nesses exames, vai ter a bolsa de acordo com a sua condição financeira. Olha, eu me arrisco a dizer que das entidades privadas do Brasil, nós somos o maior programa de bolsas do país. E a gente já nasceu assim. A gente já nasceu assim por causa dessa convicção que a gente precisava atrair os melhores alunos. E essa convicção que, no Brasil, se você der a oportunidade de educação, de trabalho, o brasileiro se desenvolve, performa e gera desenvolvimento, gera riqueza e gera emprego para o resto do país. Bom, eu visitei o Intel, tenho muito orgulho de ter visitado o Intel e vi essa dinâmica na sala de aula, que é uma coisa muito diferenciada de outros países, né? Ou seja, você vê os alunos ali todos engajados nessa resolução de projetos. Como é criar uma metodologia tão única como essa de trabalhar em torno de projetos? Isso é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, mas não é comum aqui. Como preparar os professores para dar esse tipo de aula, que é muito mais um facilitador dessa resolução de problemas em projetos reais, do que uma aula clássica com o quadro negro, contando como é, qual que é o conteúdo, o que ele deve saber? Se você me permitir, eu só queria dar um passo para trás para explicar um pouco da metodologia. Certo. E como que a gente chegou nela. Quando a gente decidiu, a gente passou 3 anos estudando o que seria o Intel. Nós não somos de educação, nós somos do mercado financeiro. A gente tinha uma página em branco, tínhamos recursos e não tínhamos que defender nenhum legado. Então a gente teve a oportunidade de ver o que pelo mundo estava sendo feito em educação. A gente foi visitar as faculdades tradicionais, MIT, Carnegie Mellon, Stanford. Vimos que era fantástico, as instituições fantásticas, mas a gente se perguntou se a gente precisava fazer um projeto para ensinar como era ensinado há 500 anos. Quando nós fomos para a faculdade, nós estudamos para tirar uma boa nota. A gente não necessariamente entendeu o porquê que a gente estava estudando aquilo. E aquilo é uma coisa que ficou na nossa cabeça. Aí a gente foi ver o que tinha de experimental pelo mundo. Minerva, Ecole 42. A gente falou muito interessante, muito legal, mas ainda experimental. Você não tem comprovação acadêmica que essa metodologia funciona. E aí a gente foi no ensino baseado em projetos. A gente foi visitar Olin, que é a faculdade irmã de Babson. Babson é Business, Olin Engenharia. Mais de 40 anos de existência, com mais de 80 anos de pesquisa, mostrando o quão efetivo é o ensino baseado em projetos. Então a gente voltou para cá e aí a gente contratou o que eu brinco que são os gênios da educação que do nosso comitê acadêmico, e eles falaram, não, isso aqui é realmente único, é de um aprendizado fantástico, mas é difícil fazer. Mas o que a gente fez? A gente aproveitou tudo de tecnologia, a gente tem um time de desenvolvedores no Intel, que desenvolveu o próprio sistema educacional. E como é que é o dia do aluno? Ele passa o primeiro terço do dia em autoestudo. Se você vai estudar engenharia, você vai estar sempre tendo que se renovar, acompanhar as evoluções. Então é muito importante você aprender a estudar de materiais desestruturados. Não é de uma apostila, é de um vídeo, de um texto de livro, de um artigo de um acadêmico. Então ele começa estudando. Aí depois ele vai para a sala tradicional que você falou, mas ele não vai para ouvir uma palestra, ele vai para tirar dúvidas, para o professor ter certeza que ele entendeu conteúdos, entendeu como é que funciona vetores. E aí a terceira parte do dia, digamos que ele estudou vetores, ele vai e aplica aquele conhecimento técnico num projeto de vida real e ele entende que ele pode usar vetores para que os bichinhos do game que ele está desenvolvendo para celular se mova na tela. Com isso, eu te garanto que ele nunca mais vai esquecer o tal de vetores. Você não estuda para ir para a prova, você aplica. E como os nossos projetos são projetos reais, com empresas reais, eles estão sempre atualizados. Então isso garante que o nosso currículo esteja sempre atualizado. Porque a gente está falando com as maiores empresas brasileiras, com as maiores empresas multinacionais que estão aqui no Brasil, com órgãos do governo, com ONGs, com startups.
Então, com isso, a gente tem certeza que o nosso currículo está sempre atualizado. Agora, como selecionar... Primeiro, eu queria falar dos professores, como é que você preparou os professores? E a segunda coisa, como selecionar os casos reais? Porque precisam ser casos factíveis e que os alunos consigam chegar ali a um fim e com uma solução importante, né? Não adianta também ter um caso para resolver o problema inteiro da empresa que não funciona. Como é que é essas duas coisas? A formação do professor para dar esse tipo de aula e essa história da seleção dos casos. Então, o professor, obviamente, você tem um processo de seleção. Ao longo do tempo que o professor começa no Intelli, ele, no final, faz uma pós-graduação em ensino baseado em projetos. Então, depois de um ano no Intelli, ele sai com uma pós-graduação em ensino baseado em projetos. E ele também está sendo constantemente avaliado pelos alunos, pelos seus pares, pelos diretores acadêmicos. E, por isso, a gente tem sempre um processo de garantir que a gente tenha não só os melhores alunos, mas também os professores que gostam de dar aula, que gostam dos alunos, que estão entregando o que a nossa metodologia se propõe. Quanto à sua segunda pergunta, dos projetos, a gente tem uma entidade que a gente criou lá que chama Escritório de Projetos, cuja função é interagir com empresas e falar, olha, nos próximos 3 ou 4 trimestres, nós faremos estes tipos de projetos. É um protótipo de internet das coisas, é um modelo preditivo usando inteligência artificial, é uma aplicação web e assim por diante. Você, na sua empresa, tem algum problema que possa ser solucionado por algo assim? As empresas se trazem de volta, falam, eu tenho um problema, eu gostaria de participar. A gente, grosso modo, tem na média, 6 empresas se candidatando para cada projeto que a gente vai fazer. E aí depois a equipe acadêmica vê qual projeto é melhor para o que eles querem ensinar. E aí as empresas têm duas obrigações. A primeira, ela que não pode desistir. Tem que ter alguém designado e pelas próximas 12 semanas ela vai acompanhar do início ao fim, vai ter que estar lá a cada 2 semanas para ver o trabalho dos alunos, passar feedback, ver como é que está sendo e no final ele vai ter 5 ou 6 protótipos que vão solucionar aquele problema que depois ele pode fazer o que quiser. Esses protótipos também são códigos abertos, então estão todos no GitHub do Intelli. Então essa é uma outra coisa que a empresa tem que concordar. E a segunda coisa que a empresa não pode fazer, ela não pode recrutar nenhum aluno do Intelli até que ele possa ou fazer estágio ou estar formado. Porque a gente acha muito importante que ele complete os 4 anos de estudo. Porque senão eu já imagino que isso vai ser um headhunting fortíssimo dentro do Intelli, né? Não, a gente vê a turma já no final do primeiro ano, já realmente tem um nível de aprendizado fantástico, mas isso não tem sido o problema. Porque tanto as empresas têm respeitado, quanto os alunos estão enxergando o valor da educação. E como a gente fez algo diferente, né? Os primeiros 2 anos é tempo integral, os alunos só podem fazer estágio de férias. Então, eu te diria que provavelmente a maioria deles fez estágio tanto nas férias de janeiro quanto nas férias de julho, férias de 4 a 6 semanas em empresas. E depois, no 3º ano, eles podem já fazer estágio na parte digamos, acho que da manhã e tem aula à tarde. E no último ano é uma aceleração de carreira, onde ele pode estagiar o dia todo e tem aula à noite. E ele escolhe se ele quer a trilha empreendedora, a trilha acadêmica ou a trilha corporativa. Agora, interessante, Salute, que a tecnologia está começando a se enraizar em lugares mais distintos. Eu vou dar aqui 3 lugares. Primeiro, Recife com o Porto Digital, né? Um centro importante. Aliás, o Silvio Meira é um dos conselheiros lá do Intelli, né? Mas é um lugar fantástico ali, trabalhando praticamente para a modernização de quase todos os nossos programas de telefone celular, né? Santa Catarina também tem um programa importante de tecnologia. E aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, em Piracicaba, ali tem a Agrotec também com uma ponta importante nessa parte de tecnologia aplicada para o desenvolvimento do agronegócio, né? Como que o Intelli está ligado a esses polos de tecnologia? Então, o Intelli ele faz parte de um programa do IPT chamado IPT Open, cuja ideia foi justamente trazer empresas e institutos para o IPT, para que o IPT ganhasse mais dinâmica, digamos, nesse ecossistema de tecnologia. E eu lembro quando a gente estava procurando onde fazer
o Intel, a gente estava praticamente com um prédio alugado em Pinheiros, quando a gente foi convidado, na época, pela Patrícia Ellen e pelo Dória, para conhecer o IPT Open. E a gente não foi, muito animado lá a conhecer, a gente foi por educação. Mas quando a gente chegou lá, a gente ficou fascinado com as instalações, ficou fascinado com o projeto, que a ideia é começar o IPT Open dentro do IPT, depois atravessar a avenida e fazer um polo de tecnologia, e eventualmente expandir para o CEASA. E o que aconteceu? Depois que nós fomos para lá, o Google, logo do lado do Intel, também como parte do IPT Open, está montando o seu segundo escritório de engenharia no Brasil, um escritório para 400 engenheiros da Google ali do lado. Ou seja, a gente já começa a ver não só esse hub que a gente tem com as empresas que a gente faz os projetos, mas ali começando a se formar um ecossistema. A gente lançou em parceria com o IPT uma pós em cibersegurança. Então, acho que muito que você falou desses hubs, eles são hubs que atraem o talento, e como o talento está lá, ele realmente vira um hub. Então é aquele negócio, né? Você não sabe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Mas se você tem o talento, você tem as pessoas lá, esse hub começa a se desenvolver. O Intel vai entrar com o IPT nessa área mais de pesquisa? Porque uma das coisas que o Brasil precisa também fazer bastante é usar a tecnologia na área de pesquisa, né? A gente está muito atrasado nisso. Os orçamentos vêm sendo cortados integralmente nessa área de pesquisa e desenvolvimento, e isso é fundamental para o Brasil, inclusive, ganhar competitividade e produtividade. Sim, no contrato com o IPT, a gente tem que fazer pelo menos um projeto por ano com o IPT nessa área de pesquisa, algo que nos deixa bastante animados. Então, sim. E a gente acabou de receber do Ministério da Ciência e Tecnologia, o CAT, que a gente vai poder justamente pegar recursos das empresas, se eu não me engano é a Lei de Informática, para justamente estar trabalhando em pesquisa. Então, a gente está pensando em desenvolver um centro de pesquisa em inteligência artificial e em outras iniciativas para justamente ser o segundo polo de seguir alavancando a pesquisa. Você mencionou aqui, né? No setor agro, no setor de mineração, no setor de energia, no setor ambiental, essas são potências do Brasil. Se a gente fizer pesquisa nessas áreas com tecnologia, acho que a gente pode realmente tá na vanguarda global. E a gente não tem que ter medo disso. Ah, mas por que não dá? Dá. Dá para a gente ser líder global. Como eu tenho uma convicção que o Intel vai ser uma referência global em ensino, pela metodologia que escolheu, pelo comprometimento dos professores, pelo comprometimento dos gestores, pelos alunos que estão trazendo. Então, acho que a gente tem que ter ambição, tem que acreditar no Brasil. O Brasil dá para ter instituições de classe mundial, e eu acho que a gente já está caminhando para isso a passos largos na área educacional, e acho que a nossa próxima meta é fazer isso na área de pesquisa também. Concordo contigo. É fundamental, né? Agora, você já começou a ter as primeiras turmas se formando ali, né? Esse ano é a primeira formatura. Primeira formatura esse ano. E como é que está sendo o encaminhamento profissional dessa primeira turma? Eles estão indo para diversos ramos ou estão muito focados em um ou outro setor? Como é que está sendo o perfil da empregabilidade e para que setores essa primeira turma do Intel está indo? Olha, empregabilidade não é um problema. Pelo contrário, acho que todos estão super bem colocados em empresas de tecnologia, em empresas do setor financeiro, em startups, e a gente vê muitos dos alunos já montando os seus negócios. Legal. Ou seja, empreendendo. Isso é o menor dos problemas. E todos com uma primeira renda até acima do que a gente imaginava quando a gente montou o Instituto. Espetáculo, porque isso ajuda muito, né? Estimular as outras turmas também a se dedicar. E nada melhor para atrair novos talentos do que os alunos que estão agora no ensino médio verem os ex-alunos felizes, aprendendo, se desenvolvendo na carreira, e aí falam, não, eu quero ser que nem ele. E aí isso é um ciclo virtuoso que a gente está vendo muito. Assim, a gente vê que as escolas que começaram a mandar alunos para o Intel, cada ano estão tentando fazer que mais alunos venham para o Intel, mais alunos tentando entrar no Intel. Agora, Salute, nós precisamos de uma certa mudança de mentalidade nessa questão, principalmente de tecnologia. O Brasil ainda tem uma mentalidade no governo, estou dizendo, né?
muito soberania nacional, uma coisa antiga, de lei de informática, como você estava falando, né? E nós precisamos estar integrados ao que está sendo desenvolvido mais na ponta no mundo. Nós precisamos diminuir barreiras tarifárias para poder ter acesso a essa tecnologia. Você acha que esse centro de excelência que a Intel está criando, com esses demais centros de tecnologia e o IPT, a gente pode começar a quebrar certos dogmas que atrasam justamente o desenvolvimento tecnológico do Brasil, porque a gente acha que tem que ter uma questão de cultura nacional, soberania nacional, numa área que quanto mais nós aprendemos com os outros e com o mundo, é melhor? Olha, adoraria muito que a gente pudesse ajudar nisso, mas acho que nem você falou, acho que às vezes até começa, talvez com uma visão dogmática, depois vira uma visão arrecadatória, como a gente viu aí recentemente com as mudanças do IOF. Então, eu concordo contigo, acho que eu sou um globalista, eu acho que toda essa discussão de barreira tarifária que agora os Estados Unidos está encampando é uma bobagem, é só você ver o sucesso que foi os Estados Unidos, o crescimento, como foi bom para o mundo essa abertura. Concordo por um ponto que é muito importante, que todos tenham abertura igual. Então, isso me anima muito. Se a gente puder contribuir com isso, contem conosco, mas, sinceramente, eu acho que tá um pouco além do que a gente está planejando influenciar nisso neste momento. Ô Salute, você pensa futuramente ajudar, capacitar escolas do ensino médio, principalmente ensino integral, a começar a fazer um pré-preparo para futuros alunos do Intel? Então, nós escolhemos fazer uma faculdade de graduação, na época que a gente estava estudando o que a gente queria fazer, porque a gente adora ter opcionalidade. E a partir de uma faculdade de graduação, você pode fazer pós-graduação, cursos executivos ou eletivas do ensino médio. E a gente já está explorando alguns dessas oportunidades. Então, a gente tem uma grade de cursos executivos, especialmente em ciência de dados e inteligência artificial, que está sendo um sucesso. Então, por exemplo, é mandatório para todos os líderes do BTG Pactual fazerem o curso de inteligência artificial do Intel, que é um curso de um dia que chama Inteligência Artificial para Negócios. E isso, a gente não vai aprender a programar um LLM, né, um Large Language Model, mas a gente vai entender como inteligência artificial pode ser usada nos negócios. E a gente está vendo que isso tem uma demanda fantástica, que a gente acha que é uma maneira de potencializar as empresas brasileiras. A gente está, sim, com ensinas eletivas de ensino médio, que também estão sendo um sucesso, tanto para provocar a turma do ensino médio em pensamento lógico e matemático, por exemplo, eles conhecerem o Intel e a metodologia. E uma coisa que me enche de orgulho, você tem uma coisa no Intel que é chamado movimento Wave, que são os próprios alunos que entraram no Intel que fazem um cursinho de graça para todos que querem se candidatar no Intel. Que legal. E mentoram, e dão aula, e ajudam. E eu, por acaso, janto todo ano com os primeiros 5 colocados do processo seletivo. E esse ano, os primeiros 5 colocados foram parte desse movimento Wave. Então é uma coisa assim muito bacana, já está, é de graça. E é engraçado, né? Os alunos do Intel estão tão felizes com o Intel que eles querem dar essa oportunidade para os outros alunos. Então é uma coisa assim que me enche de orgulho, Você vê já que eles essa mentalidade de retribuir para a sociedade, de ter gente boa junto, eles já adotaram, já abraçaram e estão vivendo isso no dia a dia, né? E eu te pergunto exatamente sobre isso, assim, eu imagino a sede das empresas agora para recrutar esse pote de gente talentosa, né? Vocês vão ter também algum programa para conectar, não só nos estágios, mas, por exemplo, para pessoas, eu preciso do perfil desse... Não, já tem feira de carreiras, já tem o escritório, o centro de liderança, que faz essa conexão com as empresas, os alunos, tá tudo funcionando. Tá tudo funcionando direitinho. Agora, o Salute, eu te perguntar uma coisa. Outra palavra importante que tem na formação do Intel é liderança, como você acabou de falar.
E o Brasil hoje é um país que falta liderança. Falta liderança no sentido de se preocupar com o mundo além do seu umbigo, do seu negócio, se preocupar com o mundo público, se preocupar com a política pública, ter essa missão de dever, como você falou, que os próprios alunos do Intellis já estão criando cursinhos para futuros alunos, né? Como inserir essa cultura de dever público nessa juventude que está estudando tecnologia e para entender que ela tem um papel na sociedade e no mundo além do seu talento, vamos dizer, em lidar com a tecnologia? Isso é algo que a gente, desde o primeiro dia, a gente passa para os alunos, e eles veem isso, né? Eles veem, o Intel é um projeto filantrópico. Nós dedicamos dinheiro, nosso conhecimento, nosso trabalho para fazer aquilo para retribuir para o Brasil. E eles enxergam isso, eles se inspiram com isso. Sim, raras as vezes que, quando eu estou em algum evento, um aluno do Intel não fala que ele não vê a hora de ter o nome dele no quadro de doadores do Intel. Isso que quando é um bolsista, ele fala para poder retribuir a chance que eu estou tendo de poder proporcionar isso para alguém. Isso são valores, né? E o Intel tem, assim, na nossa descrição, a gente tem só 4 valores. Que a gente acha que para você ter um país desenvolvido, um país que você quer, você não precisa de muita coisa. Quais são esses 4 valores? O primeiro é ética. Não é porque você pode fazer algo que você deve fazer algo. Ainda mais com tecnologia. Não é porque ninguém vai saber que você deve fazer aquilo. Você tem que fazer o certo, o que é ético, o que é moral. Segundo valor, sustentabilidade. Não adianta a gente não cuidar do nosso planeta. Senão não teremos mais planeta. Dá pra gente viver como a gente quiser, fazer tudo o que a gente quiser, respeitando o nosso planeta. Ou seja, tendo um planeta sustentável. Terceiro, Estado de Direito. Aí muitas vezes os alunos falam, o que é isso? Eu falo, a regra é clara e vale para todo mundo. Não tem diferencial. Todo mundo sabe como é que é e vale para todo mundo. Não tem uma hora que o impedimento é no ombro, outra hora na cabeça, outra hora no joelho. O impedimento sempre todo mundo marca igual. E o quarto, economia de mercado. A gente acredita que economia de mercado, o empreendedorismo, o trabalho, a educação, é isso que vai gerar desenvolvimento. Com trabalho, você gera riqueza, com educação, você gera produtividade, e é só assim que a gente vai virar um país de classe média. Então a gente está sempre passando esses valores nessa parte de liderança, mas mais do que isso, né? Quando a gente concebeu o Intel, a gente queria formar engenheiros completos, que não só seriam grandes engenheiros, então 70% do currículo é engenharia, mas também conheceriam de negócios. Então o Intel tem o dobro de horas de aulas de negócios que um MBA no Brasil. Então ele sai sabendo contabilidade, avaliação de empresas, um pouco de performance marketing. Então ele chega no seu trabalho de engenharia, que seja, entendendo de negócios. E a gente fez 10% do currículo liderança, comunicação, autoconhecimento, gestão de conflito, a falar em público, para ele chegar nos lugares e já chegar jogando. E a gente vê que o feedback que nós recebemos das empresas é que eles ficam impressionados de como os alunos chegam maduros, com conhecimento de negócios e sabendo trabalhar em grupo, se comunicar, se posicionar. E é justamente isso que a gente busca fazer. Não só ter um profissional que é super técnico, super qualificado em engenharia, mas que também saiba de negócios e liderança. Adorei os 4 valores, acho que a gente veio aprofundar um pouco nessa discussão dos valores, porque me parecem fundamentais. Por exemplo, a questão ética é algo vital, ainda mais como você falou, lidando com tecnologia e principalmente com política pública, né? Nós agora acabamos de ter outro grande escândalo, INSS, é tudo uma falta de ética, de valor absurda que prejudica o país. Então, você entende que essa formação de valores vindo só da instituição de ensino, ela pode fortalecer um espírito cívico de dever público
mesmo que essa pessoa não tenha tido uma formação, vamos dizer, muito sólida de valores anteriormente? Eu não tenho dúvida que os alunos do Intel saem com esse dever, com esse sentimento. Uhum. Se eles vão, espero que muitos tenham esse desejo de ir para a política, eu não sei. Mas eu adoraria ver eles realmente liderando o país. Mas eu tenho certeza, se eles forem para iniciativa privada ou para pesquisa, eles vão sempre ter o bem do país em mente. E não só isso, vão ter sempre em mente que a qualquer momento da carreira, seja com trabalho, com conhecimento ou com recursos, eles podem contribuir para a sociedade. Isso. Porque é isso que a gente sempre ensina. Às vezes a gente acha que você só pode contribuir para a sociedade com recursos. Isso não é verdade. Tem épocas da vida que talvez você não tenha recursos financeiros, nem muito conhecimento, porque você está começando a sua carreira, mas você não tem família, então você pode dedicar trabalho. Tem épocas da sua vida que você está com filhos pequenos, talvez você não tenha tanto tempo, mas você já tem um pouco de conhecimento, você pode contribuir em conselhos ou mentorando alunos ou pessoas. E tem momentos da sua vida que você tem recursos, que você realmente aí pode contribuir financeiramente. Agora, acho que o Intel, pelo menos para nós, foi onde a gente conseguiu juntar os três. A gente juntou os recursos financeiros, que a gente fez a doação, todo o conhecimento acumulado, tanto profissional quanto nas iniciativas filantrópicas que a gente fez ao longo da vida, com capacidade de trabalho. E aí, o impacto é tremendo, mas mais que o impacto, a satisfação que você vê um projeto desse te dá é algo assim indescritível. As pessoas, os alunos sempre falam, pô, que legal, queria agradecer você ter feito o Intel, queria agradecer você estar aqui. Eu falei, cara, você não precisa me agradecer, eu que preciso agradecer vocês. Vocês não têm ideia da minha felicidade de ver esses sonhos tornar essa realidade, essa classe se formando, vocês começando a caminhar para transformar o Brasil. Isso é assim, para mim é um... Lá em casa até brincam, né? Que é meu quarto filho. E é mesmo. Que maravilha. O segundo valor muito importante que você tocou é a questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente, né? É interessante como esse tema foi um pouco sequestrado pela esquerda, que tenta fazer uma visão anti-mercado, né? E uma visão realmente importante disso é como é que por meio do mercado nós vamos criar soluções de sustentabilidade para o mundo. É exatamente o oposto disso, né? Então é muito importante isso que você colocou, e eu entendo que uma das maiores vocações do Brasil é justamente essa bioeconomia. Ainda nós temos um enorme campo a ser explorado, que pode ser um desses grandes alavancadores da retomada do crescimento sustentável no Brasil, né? Então, como é que a história, essa conscientização da sustentabilidade, e que é por via de mercado que nós vamos conseguir ter soluções práticas que vão fazer o Brasil crescer nessa área e, ao mesmo tempo, ter essa grande contribuição para o planeta de preservação? Olha, eu não tenho dúvida que o Brasil tem tudo para ser uma potência ambiental. Eu vou dar um exemplo para você de um projeto que casa o mercado com sustentabilidade, que tem sido um sucesso. Acho que você sabe disso, o BTG Pactual é o segundo maior gestor de florestas do mundo, que é uma atividade concentrada muito no Brasil, na América do Sul, também tem florestas comerciais no Brasil, no Uruguai, no Chile e nos Estados Unidos. E com essa cabeça de sustentabilidade, o nosso time provocou um novo produto. Que, olha, a gente sabe fazer floresta comercial, seja de pinho no hemisfério norte ou de eucalipto no hemisfério sul. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar áreas de pastagem degradada no Brasil, Isso. Vamos plantar metade em floresta comercial e a outra metade vamos fazer reflorestamento nativo. E como é que a gente vai captar dinheiro do investidor e vai fazer essas dois modelos. Dois globos no projeto. A parte de floresta comercial, a gente vai vender para atividades que guardam o carbono, não vamos vender para energia que vai ser queimada, vamos vender para construção, para móveis, algo que estoca o carbono. E na parte de reflorestamento nativo, vamos vender esses créditos de carbono. Esses créditos de carbono, por a gente essas grandes áreas
você ganha adicional de biodiversidade e adicional pelo engajamento da comunidade. Porque cuidar de uma pastagem, eu não tenho exatamente os números, mas a cada 10 hectares você precisa de 2 pessoas. E para você reflorestar, você precisa de 20. Então você está gerando emprego, você está preservando a biodiversidade e você está vendendo crédito de carbono. Nós captamos $1 bilhão para fazer esses investimentos no Brasil. Os clientes vão ter um retorno ao redor de 11, 12% em dólares. Uau. E ao final deste investimento de $1 bilhão, nós vamos ter plantado mais que uma árvore para o brasileiro. Mais de 200 milhões de árvores. Olha o impacto que isso está criando e é o casamento de mercado com sustentabilidade. Então acho que são os exemplos que a gente está sempre tentando mostrar ali na faculdade. Aliás, um exemplo extraordinário esse. Agora, eu queria que você tocasse num ponto importante, que é a história do crédito de carbono, né? No Brasil, nós temos um problema muito sério, né? Essa diapasão entre o valor do crédito de carbono na Europa e no Brasil é gigantesco, né? Tem um hiato grande. Um dia nós vamos ter um crédito de carbono global no momento que nós tivermos uma capacidade de averiguação melhor? Olha, eu acho que você tem vários fatores que influenciam nesse mercado, né? Ele é um crédito de carbono RED, que não deixou ocorrer o desmatamento, ou ele é um crédito de carbono de reflorestamento? Ele é um crédito de carbono voluntário ou um crédito de carbono regulado? Eu não acredito que a gente vai ter um mercado global. Uhum. E apesar de todo, digamos, esse momento que o mundo vive, que talvez o pêndulo foi demais para um lado, agora está demais para o outro, eu sempre acredito que o bom senso vai prevalecer. Esses créditos de carbono voluntários, eles negociam normalmente, né, principalmente os créditos RED, de prevenção de deforestation, a níveis baixos, né, $5, $10. Nós vendemos os créditos desse projeto que eu mencionei para você a $50 para a Microsoft, para a Apple, para as grandes empresas do mundo. Ou seja, quando você faz um projeto consistente, com pessoas de credibilidade, existe esse mercado. A gente chama muito mercado de carbono, mas na verdade são vários mercados de carbono. Uhum. Então acho que é muito mais a gente entender o quão complexo é o mercado do que necessariamente ter um mercado global. Então nós vamos ter uma Nasdaq do carbono e vamos transferir vários papers de várias ações, cada um voltada para uma eu acho que é mais essa parte de bolsa, de Nasdaq, seria no cap and trade, né? Que nem é na Europa, certo. Onde você tem os créditos de carbono regulatórios. Exatamente. Então, acho que funciona mais para esse tipo de crédito. Vamos lá no teu terceiro valor agora, que esse para mim é fundamental, é um dos pilares do Brasil, que é a questão do Estado de Direito. Você gostou da minha descrição? Adorei sua descrição. Descrição fantástica. O Estado de Direito é isso aí, nós precisamos ter uma regra que seja igual para todo mundo e que seja cumprida, né? Que é outra história também. Não pode, clara, né? Clara e cumprida. Né? Esse talvez seja hoje o maior problema no Brasil, né? Nós temos uma insegurança jurídica gigantesca, nós temos uma insegurança pública mesmo, de violência, crime organizado crescendo em atividades lícitas no Brasil, e nós temos o que eu chamo vamos dizer assim, da volatilidade do entendimento da lei, que é uma coisa muito complicada, né? Então o Supremo entende uma coisa ontem, agora entende outra, e às vezes tem decisões retroativas, como foi na contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, mas isso é uma prioridade difícil de ser vendida. Ela é a coisa mais importante, mas ela é mais difícil de ser explicada para a sociedade, porque a sociedade fala assim, não, meu problema hoje é a inflação, é a inadimplência, ou é o crime. Ela não tem uma consciência de que a estabilidade da regra do jogo é fundamental para ter crescimento. Então, nesse sentido, como não Intellia, mas mais BTG está engajado em ajudar o Brasil a fazer essa grande mudança cultural, que regra não deveria depender da interpretação pessoal de cada um, mas da qualidade da regra e a sua validade para todo mundo. Olha, como você sabe, a gente está sempre em contato com os grandes investidores internacionais e a gente nos vê muito como um agente que faz a conexão entre todos que querem investir com o Brasil e o Brasil. E constantemente esse tema da insegurança jurídica é levantado e às vezes ele é explicitado em algumas normas.
E a gente está sempre tentando levar para os interlocutores que se apresentam, seja o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça, quem quer que esteja interessado em passar os feedbacks que nós recebemos dos nossos clientes investidores. Acho que a melhor maneira que a gente tem para contribuir é ser muito transparente no que a gente acha que está funcionando, no que a gente acha que pode ser aprimorado. E acho que você descreveu aqui as coisas que causam insegurança, né? As pessoas, acho que no dia a dia, elas reconhecem muito a insegurança pública. Agora, para os investidores, e especialmente os investidores de longo prazo, eles acabam exigindo retornos mais altos, que quer dizer que, no final das contas, é mais caro para o cidadão comum por causa dessa insegurança jurídica. E, às vezes, isso não fica muito explícito para os agentes, e a gente tenta, sempre que possível, para todos os interlocutores que a gente tem a chance de falar, passar esse feedback e do quanto é importante que as regras sejam estáveis. Eu vi uma entrevista do Pércio Arida outro dia que eu achei interessante, né, que ele faria uma desconstitucionalização das regras no Brasil, porque isso acaba gerando tanta judicialização que vira uma insegurança. Eu nunca tinha pensado por essa ótica, mas eu achei, até quando você vê que o próprio ministro Barroso fala recentemente que o Supremo ele é convidado a se manifestar porque está tudo na Constituição. Então ele é obrigado a se manifestar. Então achei uma reflexão interessante do Pércio. E principalmente ele toca nos pontos dos gastos engessados do Estado, de desconstitucionalizar despesas para poder dar mais flexibilidade no orçamento. Bom, e o último ponto, fantástico, é a economia de mercado, isso é vital. E no Brasil, principalmente na área pública e mais federal, porque eu acho que na mentalidade de estados e municípios hoje é muito mais pró-negócio, existe uma cabeça muito anti-mercado. Então, tudo que vem da política pública nacional, geralmente, é para controlar, regular, intervir no mercado e não para fazer o mercado funcionar melhor. Então, como é que você vê esse grande desafio, que é a mudança de cultura? Imagino que os alunos também podem chegar lá com uma ideia meio que, não, a intervenção não é tão ruim assim, a regulação pesada não é tão ruim assim. Como é que a gente faz a confiar na cooperação, na colaboração, como meios fundamentais para fazer o mercado funcionar cada vez melhor? E que competição é bom, não é ruim. A competição beneficia o consumidor, que no final é o cidadão. No fundo, a gente vai atingir a universalização do saneamento no Brasil porque se privatizaram as empresas e se criou capacidade de investimento. Agora eu vou te falar uma coisa, pelo menos eu vou muito para a faculdade, eu adoro estar com os alunos, com os jovens, e eu reparei uma coisa assim, uma transformação nas últimas décadas, como o empreendedorismo cresceu. É verdade. Então você vê que os jovens estão querendo empreender, estão querendo crescer, admiram os empreendedores. Eu acho que nos jovens essa mudança de mentalidade já está acontecendo. E acho que o que você falou, você vê isso nos estados e municípios. E de certo modo, você até vê isso no governo federal, através do projeto de concessões. Isso. Né? Não se fala privatizações, se fala concessões. Parceria público-privado. Exatamente, é o PPP, mas é o reconhecimento da limitação da capacidade de investimento do Estado e da maior eficiência dos agentes privados de fazerem esses investimentos. Obviamente que é importante ter um contrato forte, uma regulação boa, porque isso diminui, isso garante que o cidadão vai receber o benefício daquele investimento. Mas eu assim, pelo menos na juventude, eu estou vendo cada vez mais um reconhecimento pelo empreendedorismo, por quem constrói, por quem faz. Eu brinco, eu vou para as faculdades, eu brinco lá no banco que eu me sinto a Taylor Swift. A molecada vem, quer tirar selfie, quer falar comigo. Eu acho isso fantástico. E se você pensar, o que eu sou? Eu sou um banqueiro empreendedor, né? E eles estão achando isso legal. Então, isso me deixa mais otimista, que eu acho que realmente essa parte de economia de mercado, de empreendedorismo, está ficando cada vez mais enraizada no Brasil. E você vê esse crescimento do trabalho autônomo, no fundo são microempreendedores. Alguém escolhe quando quer fazer sua jornada, quando quer levar o filho na escola, quando quer levar o filho no futebol, quantas horas quer trabalhar no dia.
Isso, no fundo, é você ser o seu empreendedor da sua carreira. Então, esse aspecto eu sou bastante otimista. O Brasil é um povo empreendedor, né? Não há dúvida, não há dúvida. É só o governo não atrapalhar e sair das costas de quem quer empreender, que ajudaria muito. Mas você tocou num ponto aí que me parece fundamental. Essa cultura empreendedora nós já temos, né? O Brasil tem isso no sangue, né? Os jovens têm muito isso. Agora, é frustrante para esses jovens terem nascido, crescido, estudado e agora começam a trabalhar num país que não cresce. Como é que nós vamos agora juntar esta vontade de empreender num Brasil com baixo crescimento? Nós vamos começar daqui a pouco a exportar o Intel, em vez de vai exportar mão de obra para o mundo, porque o cara fala, bom, aqui não dá, mas lá fora estou vendo que está todo mundo se dando bem. Como é que nós vamos acabar com essa frustração de um país que não cresce? Para absorver todos esses empreendedores. Eu acho que a maior frustração, né, acho que você está sendo é que você não cresce a renda per capita. E você segue... Como você não cresce a renda per capita, isso quer dizer que você tem uma grande parte da população que está numa renda mais baixa. Porque no fundo, se você pensar, apesar disso que você falou, mesmo nos últimos... Vamos falar desde o Plano Real para cá, o Brasil tem histórias empreendedoras fantásticas. E acho que o BTG Pactual é uma dessas histórias fantásticas de empreendedorismo. Então, você tem as oportunidades. A minha frustração como cidadão é que, se alguém estudou no Intel, é bem qualificado, tem vontade, trabalha, se dedica, eu não tenho dúvida que ele vai ser bem sucedido. A minha frustração como cidadão é que a gente não está virando um país de classe média. Pela baixa produtividade da população em geral e pela grande parte da população que não está no mercado de trabalho, mas sim ficou viciada em programas sociais. Eu recebi uns chineses outro dia no banco e eles falaram, não, a gente está precisando aumentar o consumo, né? A nossa taxa de poupança é muito alta, 40% do PIB. A gente está pensando agora, o governo está pensando até em fazer talvez um programa de aposentadoria pública. Na China não tem aposentadoria pública. Na China não tem todo esse assistencialismo. Então todo mundo trabalha. As pessoas às vezes se surpreendem a como a China se desenvolveu. É muito trabalho. Então eu acho muito importante... Tem que poupar, porque senão chega na velhice como não tem, exatamente. Né? Eu acho muito importante. Assim, eu não vejo as pessoas que têm as oportunidades que os alunos do Intel têm, que eu tive, que meus filhos têm. Eu não tenho dúvida que o Brasil vai dar grandes oportunidades para ele. Porque é um mercado grande, dinâmico, aberto, empreendedor. A minha frustração como cidadão é que a educação pública não está gerando o nível de conhecimento que vai deixar o povo ter uma produtividade maior e com isso ter uma renda maior e virar um país de renda média. Eu acho que isso que a gente tem que, como sociedade, estar endereçando. E isso parte do que você está investindo, que é a educação, né? Exatamente. A igualdade de oportunidade de verdade existe quando você tem uma educação. E é um trabalho que você conhece, você faz na CLP, eu e a Ana participamos do Parceiros de Educação, que são iniciativas de tentar melhorar o ensino público, o ensino em massa. E acho que a gente começa a ver, finalmente, aí, alguns frutos desse trabalho. Salud, você tocou num ponto aí das suas frustrações como cidadão. Que país você espera que essa geração do Intel vai ter daqui para frente? Pensando mais a longo prazo, porque o curto prazo sempre é um pouco desesperador quando a gente pensa no Brasil, que a gente são tantas dificuldades, tantas barreiras que nós temos que passar, mas como você falou, com uma vocação empreendedora, com uma vocação numa cultura de meio ambiente, como alavancador, com energia limpa, com uma potência agrícola importante para alimentar o mundo. Aí, enfim, tem muitas oportunidades aí. Como você vê o Brasil daqui a 10, 15 anos? Olha, a gente pode ser frustrado do que aconteceu. Eu vou falar desse começo. Eu comecei a trabalhar no dia 1º de julho de 94, que foi o lançamento do Plano Real. Então eu acompanhei isso muito de perto. E a gente pode ser frustrado que talvez a gente não alcançou o nosso potencial. Mas eu te garanto que o país de 94 para cá avançou muito. Mercado de capitais, oportunidades empreendedoras, empreendedorismo e oportunidades.
A gente tem, na minha visão, algumas coisas que a gente precisa endereçar que são mais fáceis do que a gente ter matado a hiperinflação, do que a gente ter acabado com a dívida dolarizada, do que a gente tinha um problema de déficit de conta corrente crônico, a gente tinha um problema de falta de reservas que não deixavam a gente ter crescimento sustentável. Na minha visão, hoje, o nosso grande calcanhar de Aquiles é a nossa falta de uma política fiscal que nos bote numa trajetória de dívida PIB cadente, que deixe que a gente tenha juros reais compatíveis com os outros países emergentes do nosso porte. A gente não precisa mais que isso. Se a gente tiver uma meta de inflação de 3, um juro real entre 3 e 4, um juro nominal entre 7 e 8, o Brasil ia voar. Se você botar junto com isso a continuação do crescimento do mercado de capitais, trabalhar para endereçar as inseguranças jurídicas, insegurança pública, focar em realmente educação para a gente conseguir ter produtividade, eu sou otimista, eu não sou pessimista. Eu acho que a gente já teve como país desafios muito maiores. A própria parte fiscal, eu acho que algumas decisões políticas talvez difíceis, não populares, mas essas decisões tomadas, a gente resolve a dinâmica fiscal rapidamente. E com isso, as expectativas vão responder, o juro vai cair, o investimento vai subir, você vai ter mais investimentos, com isso você tem mais PIB potencial, mais emprego, mais renda. Eu acho que a gente está muito perto de entrar num ciclo virtuoso se a gente conseguir se convencer que para isso a gente precisa fazer uma política fiscal responsável, deixar o juro convergir para o nível global, focar na insegurança jurídica, insegurança pública e educação, que eu acho que aí a gente finalmente talvez pode caminhar para ser esse país de classe média que todos nós sonhamos. É um bom sonho e eu concordo com você, eu acho que o diagnóstico está perfeito. Eu falo assim, e tem uma outra coisa, o quarto ponto. O mundo quer que o Brasil dê certo. O mundo fala, pô, toma juízo no negócio do meio ambiente. A gente precisa da comida. Você falou uma coisa que é verdade, não só isso, né? Você falou, obviamente, o Brasil é uma potência agrícola, uma potência mineral, uma potência energética, uma potência ambiental. Tem um mercado de 200 milhões de pessoas, dinâmico, competitivo. Agora, mais do que isso, né? O que está acontecendo no mundo, principalmente com essa mudança de postura americana, os últimos 10, 15 anos, os Estados Unidos outperformou o resto do mundo tanto que ele sugou capital. Sugou capital. O que se negociava de Nvidia era maior que todas as bolsas da América do Sul, o que é uma loucura. Essa instabilidade gerada pelo governo Trump está criando uma oportunidade para nós, porque os grandes investidores globais falaram, eu estou muito concentrado em Estados Unidos, eu preciso diversificar. Por isso que a gente está vendo Ibovespa em all-time high, por isso que a gente está vendo o real em 5,65. Esse fluxo está procurando para onde ir. O Brasil apresenta essas oportunidades. Se a gente, além disso, melhorar um pouco mais a percepção, vai ser uma chuva de investimento. Só depende de nós, é uma oportunidade única que a gente não devia perder. Você acabou de tocar nessa questão global dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para a nossa geração, ou seja, para dos nossos pais, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foi sempre o esteio da estabilidade dessa ordem internacional, inclusive o dólar como a grande moeda de reserva mundial. E agora, pela primeira vez, nós temos uma chacoalhada e as pessoas questionando, inclusive, o dólar como a grande moeda de reserva e, além de tudo isso, essa vontade de diversificar investimento. Você enxerga, por exemplo, que a Europa tem chance de esse plano do Mário Draghi ajudar a Europa a dar uma decolada e virar mais uma Europa com um mercado de capitais correto, com legislação melhor e com uma vocação econômica empreendedora até maior, porque esse Estado assistencial impediu muito que isso aflorasse na Europa? Eu acho que sim. Acho que nada como, entre aspas, uma ameaça externa para unir os irmãos em casa, né? Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Acho que realmente o plano do Draghi é muito claro, na minha visão, muito bom, mas tem um custo político. Bem. Talvez que essa ameaça agora que está vindo dos Estados Unidos e da China também faça a Europa se mexer. Então, acho que tem chance da gente se surpreender, sim. Vocês que trabalham com mercados globais no BTG, como vê
a África. A África é sempre esse grande mistério. Tem países que estão crescendo rapidamente, muito bem. Ainda tem uma outra África que ainda tem guerra civil, muito atrasada. Como é que você enxerga a África nesses 10, 15 anos aí como um mercado global? Eu não sou um profundo conhecedor, então não vou me arriscar, mas que nem você falou, né? Você tem a África saariana, que é muito mais ligada ao Oriente Médio do que a África tropical. Você tem pockets, que nem Ruanda, que estão indo super bem. Então você tem desafios, mas assim, quando você vê qualquer projeção de crescimento populacional, você vê como cada vez mais o Sudeste Asiático, a Índia e a África vão ser importantes. Então, acho que quanto antes esses países conseguirem caminhar para economias estáveis, oportunidades para os seus cidadãos, acho que vai ser melhor para o mundo como um todo. E última pergunta importante nessa questão global, que você convive com tantos investidores. A China, você vê como um fator que vai trazer mais estabilidade ou instabilidade para a ordem mundial nos próximos 10 anos? Olha, eu acho que a China ela está se conscientizando que no primeiro momento a economia dela cresceu muito pelo investimento. No segundo momento cresceu muito pelas exportações. E agora acho que ela está chegando à conclusão que ela vai ter que gerar o crescimento pelo consumo maior interno, que foi um pouco que a gente falou antes. Se nessa negociação com os Estados Unidos o final disso for um maior estímulo da China ao consumo interno, uma menor força exportadora que às vezes é anticoncorrencial, porque não é free trade como a gente gostaria, porque ela está sendo subsidiada. Verdade. E acaba afetando os concorrentes globais de uma maneira não igual. Mas se a gente conseguir esse maior equilíbrio, acho que vai ser um fator de estabilidade. Se ela tentar simplesmente seguir nesse momento de ter crescimento, exportando bens para o resto do mundo, dando subsídios para as indústrias locais que vão quebrar o resto do mundo, acho que vai ser um fator de instabilidade. Acho que a gente tem que ver o que vai acontecer aí nos próximos meses e anos para poder formar a nossa resposta do que vai acontecer nos próximos 10. E agora a última pergunta. Os nossos irmãos aqui, Argentina, como você está vendo o experimento Milei, e agora parece que está passando por todos os momentos difíceis e capaz que comece a ver lá no fim o sol brilhar para a Argentina. Como é que você está vendo a Argentina? Olha, acho que o Milei, quando começou, era considerado uma curiosidade. Depois o pessoal começou a estudar. E agora o que a gente está vendo dos investidores é que eles estão começando a levar realmente a Argentina a sério como lugar para investir. E eu acho que se tudo seguir caminhando como está caminhando, acho que o Milei vai mostrar para os restos dos países latinos e acho que para o Brasil a importância de você ter uma política fiscal responsável. Que é aquilo um pouco que eu falei antes. Exatamente. Que acho que ele pegou a Argentina numa situação muito mais dramática do que nós somos, mas é impressionante ver o que já aconteceu com essa política fiscal responsável. Acho que ainda tem muitos desafios políticos, tem o desafio ainda da inércia inflacionária, tem o desafio de você realmente trazer os investimentos, mas eu garanto que 97% ou 98% de todos os investidores globais jamais imaginariam que a Argentina está onde está hoje. Vale a pena o sacrifício de curto prazo para esse ganho de longo prazo. É isso que nós precisamos ter, né? Você precisa estudar para depois trabalhar e por aí vai. Não tem jeito. Salute, muito obrigado por essa sua entrevista aqui. E é sempre muito bom ver uma visão otimista do Brasil e do mundo se tivermos juízo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um eterno otimista, um eterno apaixonado pelo Brasil. Só depende da gente, só a gente trabalhar que dá. Muito obrigado, Salute. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.